Maria, sou missionário São Roberto. O tema é: qual é a verdadeira adoração? João 4:23 vai dizer assim, ó: mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e em verdade. Estes são adoradores que o Pai deseja. Segundo Coríntios 11:4 vai dizer que irão pregar vários Jesus diferentes. Então, como vão surgir vários Jesus diferentes? Essas igrejas vindas de homens. A Universal anuncia um Jesus diferente. A Assembleia anuncia outro Jesus diferente. A Mundial anuncia outro Jesus diferente. A plenitude, os adventistas, os testemunha e as bilhões de seitas, né? Anuncia um Jesus diferente, que é outra adoração e é outro espírito. A verdadeira adoração está ali. Sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Uma igreja que tem acesso de ligar e desligar, uma igreja que vai ter um único só altar e um único só Espírito Santo. Coríntios 12:13. Olha que interessante, o Senhor vem dar um ensinamento para a samaritana, ó, 20 até 22, ó. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizei que é em Jerusalém que se deve adorar, ó. Jesus respondeu, mulher, acredita-me, vem a hora em que não adoreis o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém, ó. Vós adoreis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, ó. Que interessante. Nem em Jerusalém e nem nesse monte. Mas vai chegar a hora que vocês vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Onde que é? Mateus 26. Olha só, 26. Durante a refeição, Jesus tomou pão, benzeu, partindo e deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isso é meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graça e deu-lhe, dizendo, bebei dele todo. Porque isso é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos nossos pecados. Remissão dos pecados. Essa adoração é a Santa Missa, é a Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo. O pão que se torna o corpo e o vinho que se torna sangue. Essa é a única verdadeira adoração. Por isso ele fala assim, meu Pai procura e anseia os verdadeiros adoradores. A verdadeira adoração que está sobre a esposa de Cristo, que é o único caminho que vai te levar até Cristo. João 14:6. O presidente fala, vocês têm que ir diretamente. Por que você vai pedir oração, a intercessão para um padre, para um santo? Você pode ir direto. Não, tem que passar pela noiva, pela esposa de Cristo. Que é a única igreja que tem a verdadeira adoração. 1 Timóteo 3,15, que ela é o baluarte da verdade. Efésios 3,10, a verdade celeste, a diversidade da sabedoria divina será conhecida pela igreja. Que igreja? Santo é irrepreensível, mas santo é irrepreensível. Sobre ti, Pedro, eu edificarei essa igreja que vai ter uma só adoração, um só Espírito Santo, as apóstolas desse Espírito Santo. Aí tem pessoas de várias nações, parto, meta, lemitas, gretes, entendia que só própria língua na terra para não ter divisão. Como diz o texto aqui, 2 Coríntios 11:4. Aqui, ó. Porque quando aparecer alguém pregando a vós outros Jesus diferente daquele que vós temos pregado, você trata de receber outro espírito diferente do que haveis recebido outro evangelho diverso do que haveis abraçado igualmente, aceitar. Aqui, ele está falando das igrejas protestantes. Irão pregar outro Jesus diferente, que é outro espírito, que é outro tipo de adoração. Ao contrário, em Atos Apóstolos 2, o Espírito Santo, a igreja se torna pública. Ali, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, 2:42, na Bíblia Ave Maria, para ter só uma adoração. Como
Cristo fala para a samaritana. Cristo está anunciando o quê? Está preparando o povo, está ensinando aquela samaritana que vai ter um lugar só, que vai ter uma só adoração, que é a sua igreja. Alinhados após a história pública, e é fundada lá na cruz. E os seus sucessores e dos apóstolos são os bispos, são os sacerdotes que têm o pastoreio apostólico, a doutrina apostólica, que vão autorizar o sacrifício de Cristo, que é a única verdadeira adoração. A Eucaristia. Que em Coríntios 15, no Coríntios 10, os protestantes eles tentam imitar a Santa Ceia, aquele pãozinho, aquele suquinho de uva, tenta imitar a Igreja de Cristo, mas eles não podem consagrar, porque eles não são sacerdotes. Eles não têm o envio, eles não têm autoridade. Uma maneira, eles que pregarão se não forem enviados. Só os apóstolos que foram enviados, os bispos, os padres são sucessores dos apóstolos. Eles têm autoridade, porque tem a chave do primato, Pedro. E a autoridade também que se deu, João 20, do 21 ao 23. Olha só que interessante. 1 Coríntios 10, 17. Ó. Uma vez que há um único pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque todos nós comungamos do mesmo pão. O protestante ele comunga do mesmo pão da Igreja Católica? Não. O mundial celebra uma ceia. É ceia. Os pastores não têm sucessores, os pastores não têm envio. Se apartar da tradição, se apartar do magistério, fundaram suas próprias igrejas, suas próprias doutrinas, que é muito diferente, ao contrário da doutrina que vem lá dos apóstolos, e do ensinamento do mestre, com a convivência com o mestre, o envio do mestre. Cristo deixa bem claro para a samaritana, João 4, 20, ó. Não é no monte, não é em Jerusalém, é na minha igreja. Que vai ter a verdadeira adoração, que é a Eucaristia. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai deseja. Agora o 20, ó. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizer que é em Jerusalém que se deve adorar. Jesus respondeu, mulher, acredita-me, vem a hora em que não adoreis o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adoreis que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Quer dizer o quê? Nós adoramos o que conhecemos. Atos após 2, desce o Espírito Santo, a igreja se torna pública, que é o único veículo de adoração, como Cristo disse para a samaritana, agora vocês vão conhecer a verdadeira adoração. Ensinado por quem? Os apóstolos. Primeira pregação, Atos apóstolos 2,14, Pedro. Converteu mais de 3.000 almas para essa igreja, para a verdadeira adoração, para o verdadeiro evangelho. Então, como se conhece a verdadeira adoração? Chegou a hora. Sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Não as minhas igrejas. Não, a minha igreja. Que interessante. Que tem a verdadeira adoração. Uma igreja que ora junto com Maria, Apóstolos 1,14. Todos eles perseveravam unanimemente nas orações, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mulher de Jesus, mãe de Jesus e os irmãos dele. Aqui, ó. Como se conhece a verdadeira adoração, se é Roberto? Pela igreja. Efésio. Bíblia. Está na Bíblia. É um vídeo curto para você entender qual é a verdadeira adoração que Cristo deixou para você chegar na verdadeira oração, que é a sua igreja, que é a sua esposa. Efésios 3 é, assim de hora em diante, as denominações e a potestade celeste podem conhecer pela igreja a infinita diversidade da sabedoria. Que igreja é essa? Seja um só corpo, um só espírito, assim como fosse chamado pela falsa vocação, um só Senhor, uma vocação, a uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo.
que é a verdadeira adoração. Que igreja é essa? É a igreja protestante? Não. Igreja que o próprio fundador é santo e o seu corpo místico é santa. Efésios 5, 27. Para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito. Semelhante, mas santa e irrepreensível. Que interessante. Essa é a verdadeira adoração. Vai chegar a hora que todo mundo vai conhecer qual é a verdadeira adoração. Não é no monte, não é em Jerusalém, mas é a Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Onde tem a Eucaristia, o sacrifício de Cristo, a autorização do sacrifício de Cristo, administrado pelos seus apóstolos e os sucessores dos apóstolos. Porque em Jeremias, para encerrar o vídeo não ficar muito grande, porque eu já tenho que trabalhar, né? Graças a Deus, pouco tempo, fim de ano. 33, 18, ó. Porque diz o Senhor, não faltará jamais a Davi um sucessor para ocupar o trono da casa de Israel. E diante de mim não faltarão jamais descendentes aos sacerdotes e aos levitas para oferecer o holocausto, queimar as oferendas e celebrar o sacrifício cotidiano. Cara, a Igreja Católica, quem faz sacrifício é sacerdote. Tanto lá no Velho Testamento, o Velho Testamento aponta o Novo, o Velho Testamento o sacerdote fazia sacrifício, é o sacerdote que fazia a purificação. No Novo Testamento é a mesma coisa. Quem faz a adoração, quem tem o envio, quem tem o primato de enviar, de ensinar a verdadeira adoração, o verdadeiro caminho é a igreja, a esposa de Cristo, administrada pelos seus sacerdotes, que são os padres, que são os bispos, que são os sucessores dos apóstolos. Pastor não tem essa autoridade, nem para ungir uma água benta. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Sobre essa descendência da mulher, que irá combater a descendência da serpente, que é essa heresia protestante. Salve Maria.